disso ao Senhor, querido. Faça disso a tua oração. Declare com intensidade, com verdade. Declare como uma canção de amor ao Senhor. Fala: Senhor, o meu coração ele queima de amor. O meu coração é tudo que eu tenho para te render, para te entregar nessa manhã. Então recebe, Senhor, o meu coração como uma oferta de gratidão. Recebe, Senhor. Invada cada canto da minha vida, Senhor. Me transforma, me resgata, me liberta, me cura. Eu rendo diante do Senhor todo o meu coração. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Eu rendo diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor me confiou. Sabe, queridos, a vida com Deus, ela é uma jornada. Ela não é um instante. A vida com Deus é um desenvolvimento. A vida com Deus é uma construção. E quem já fez a construção de uma casa do zero sabe o que é uma construção. A vida com Deus, ela não é um momento de impulso. Mas a vida com Deus, ela é construída dia após dia, passo após passo, rendição após rendição, renúncia após renúncia, luta após luta, vitória após vitória. O Evangelho, ele é completo. O Evangelho genuíno, ele nos leva para um lugar onde nós somos resgatados, onde nós somos desafiados, onde nós somos transformados e onde nós somos reenviados. E esse processo, ele é contínuo, ele é cíclico. E quanto mais eu me rendo, quanto mais eu sou transformado, mais eu aprendo de Cristo, mais marcas eu carrego de Cristo. Porque aquilo que ele apresentou diante dos discípulos depois de ressuscitado não foi um atestado ou um diploma, não foi um certificado. Olha, eu venci a morte, aqui está a chave da morte. Nem sequer a chave ele apresentou. Mas ele mostrou uma mão que foi cravejada numa cruz. Ele mostrou uma cicatriz. E diante daquela cicatriz, os discípulos creram. Sabe, o problema é que a gente quer mostrar para a humanidade os diplomas. A gente quer mostrar as chaves. A gente quer mostrar as conquistas. Mas de repente eles estão precisando ver as marcas em nós. Marcas de um evangelho completo. E quando nós nos reunimos como igreja para oferecer um culto racional diante do Senhor, nós vamos trazer até Ele aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. E sabe, numa diversidade de um corpo, alguns estão mais sarados, outros estão mais feridos. E a graça de nós sermos igreja reunida é isso, porque quando nós nos misturamos, nós nos tornamos um corpo, ajustados e ligados pelo amor de Cristo, constrangidos por esse ambiente que estava aqui e que está aqui, onde nós nos tornamos desnecessários, onde não é a nossa teologia que sobressai, mas é um revestir do amor de Cristo sobre nós. Onde Ele faz antes de nós falarmos, onde Ele faz antes de nós pedirmos. Salmo 139 vai dizer que Ele sabe a nossa forma de sentar e de nos levantar.
Ele conhece as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca. Queridos, acha mesmo que o Senhor alguma vez foi pego de surpresa diante das circunstâncias que se colocaram na tua vida? Acha mesmo que alguém pode surpreender ao Senhor, aquele que conhece o fim antes do início? Aquele por qual tudo se fez, tudo se formou pela palavra de Jesus Cristo. O verbo que se fez carne. A palavra que se fez vida. Nada escapa do controle do Senhor, querido. Tudo está embaixo do seu senhorio, da sua soberania. E sabe, algo que nós precisamos compreender nessa manhã, que nós somos chamados a pertencer a Ele. Nós não fomos chamados para participar de um culto. Nós fomos chamados para pertencer a uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. E isso sim me traz para uma família de fé, para uma comunidade, uma congregação, onde eu também devo pertencer e não participar. Você entende como as coisas estão ligadas? Amém? São esferas, são níveis, que começa do indivíduo para o coletivo, ou do coletivo para o indivíduo. E nós somos chamados a pertencer, porque pertencer traz raiz, traz profundidade. Pertencer não é superficial. Pertencer traz comprometimento. Se eu pertenço à minha família, eu me dou por ela. Se eu pertenço à minha família de fé, eu me dou por ela. Se eu pertenço a Cristo, eu me dou por Ele. Sabe, se você pensar numa ilustração muito simples entre participar e pertencer, né? Trazendo para uma ilustração que talvez te traga uma reflexão sobre isso. Pensa num funeral. Não é uma coisa muito boa de pensar, né? Mas pensa num funeral. Muitas pessoas estão ali no mesmo ambiente, e algumas estão participando e outras pertencem àquilo. E eu não estou falando do morto que pertence ao funeral, mas tem outros dois personagens aí, outros dois estereótipos que nos ilustram bem o que é participar e pertencer. Porque às vezes a gente inicia a nossa caminhada com Deus e a gente vem para a igreja, a gente vem para uma vida com Cristo, e tudo bem a gente participar. Não tem mal nenhum, querido. Amém? Mas conforme nós vamos ganhando consciência de quem Ele é e de quem nós somos, nós precisamos progredir para o pertencer. E no funeral fica muito claro isso. Porque no funeral, se você pensar no coveiro, o coveiro, ele faz o quê? Ele participa ou ele pertence? Ele participa. Sei lá quantos ele faz por dia. E aquilo faz parte do cotidiano da vida dele, ele participa. É mais um. Ele tira até algum proveito. Sabe, o grande problema é que muitas vezes nós fomos trazidos para a igreja por artifícios, ou por convites, ou por necessidades que nos trouxeram para participar, e tudo bem. Mas nós precisamos caminhar para o pertencer. E a igreja, ela muitas vezes ela se embriaga com o participar. Porque participar é bom. Todos que estão participando estão embaixo de um mesmo ambiente. O coveiro está no mesmo ambiente. Quando nós participamos de um culto, é bom. Nós estamos na presença do Senhor. E nós somos tocados.
Nós estamos participando. Ah, mas é diferente quando eu pertenço, querido. A viúva pertence. A viúva não participa. Aquele funeral é único para ela. A viúva está entregando ali 50% dela. No mínimo, né? A viúva está derramando ali o que ela tem de melhor. A vida do seu esposo que partiu. E ela está no mesmo ambiente. E sabe, a nossa expectativa quando nós prestamos um culto ao Senhor deve ser a mesma expectativa da viúva. Inclusive em estar dispostos a perder. A viúva está ali, está perdendo algo para o Senhor. Está perdendo alguém que ama para o Senhor. Nós, quando viemos para um culto racional ao Senhor e pertencemos a esse ambiente, e pertencemos a esse culto, nós precisamos vir dispostos a perder para Ele. Porque quando nós perdemos para Ele, nós ganhamos dele. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o morrer para Ele era lucro. É por isso que a Bíblia nos ensina que perder com Cristo é ganhar, que morrer é viver. A lógica dos céus é invertida, a nossa lógica de conquista humana, querido. E sabe, a minha oração nesses dias tem sido para que a igreja saia do lugar de participar, a igreja, corpo de Cristo. Não estou falando de ninguém específico. Não estou aqui para acusar nenhuma parte do corpo dos nossos irmãos. Mas a igreja, o coletivo, saia desse lugar de participar e venha para o lugar de pertencer. Que a igreja do Senhor, ela se torne igreja. Sabe, que faça o mundo olhar e falar: uau, o que é que eles têm? Que comprometimento é esse? Que renúncia é essa? Que entrega é essa? Porque eles são apertados, porque são perseguidos, mas eles não se abatem. Sabe, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, querido, não importa. Nós fomos chamados a sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E quando eu sou adotado à família de Cristo, eu pertenço a Deus. Pertenço a Cristo. Pertenço a essa família. E se eu ainda não ganhei a consciência disso, não tem problema. Mas essa é uma manhã que o Senhor trouxe a mim e a você para nos despertar dessa consciência e a impartir, a dividir isso com outros e falar: meu irmão, é muito bom viver das bênçãos do Senhor, é muito bom viver dos milagres, é muito bom viver do cuidado, é muito bom viver da restauração do Cristo. Mas sabe o que é? Eu pertenço a Ele e eu me desgasto por Ele. Eu me rendo, eu me entrego, eu trago para a mesa aquilo que eu tenho. Qual é a necessidade que o nosso irmão está vivendo hoje? Sabe, num exercício prático. Qual é a necessidade que o irmão que está do teu lado está vivendo hoje? Quais são as lutas, as aflições? Quais são os desafios? Quais são as inquietações? Nós vivemos ocupados demais, bombardeados de informação. Consumimos conteúdos que queremos consumir, isolamos aqueles do qual não gostamos, vivemos uma vida seletiva e trazemos isso para a nossa maneira de viver o Evangelho de Cristo. Vivemos aí então um evangelho diluído, onde eu não me responsabilizo, eu só pego a parte que eu quero e me ponho de lado. Não, não, não e não. Isso não pode continuar no nosso meio.
Sabe por quê? Porque o final da história nós já conhecemos. O Senhor Jesus, Ele vem buscar uma noiva branca, sem mácula, nem ruga, sem defeito, sem coisa semelhante. Uma noiva que está se adornando, se perfumando, se preparando para o encontro, para a valsa, para a dança com o noivo. Esse é o final, querido. Podem fazer o que quiserem. Pode chegar no estágio que chegar, pode distorcer o que distorcer, pode usurpar o que usurpar, pode fazer o que fazer, o final já está escrito. Esse é o final. É um final glorioso. E sabe o que Deus tem para mim e para você? Um final glorioso. Não tem fome, não tem tribulação, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada. Nada vai nos desviar desse final, querido. Qual o poder que a luta tem sobre mim e sobre você? Tem o poder de nos fortalecer. É o máximo que ela consegue. Tem o poder de me tornar mais encorajado. Tem o poder de aumentar o meu grau de fé. Tem o poder de me aproximar da face do meu Criador, daquele que me ama. Porque quando todos os meus recursos se esgotam e nada mais me sobra, sabe o que eu faço? Eu me torno vulnerável a Ele. Eu busco a face dEle. Eu falo: Senhor, eu não tenho nada mais. Tudo que me restou é o Senhor. E como um pai amoroso faz com o filho, ele dá um abraço. Ele fala: que bom que nós chegamos nesse estágio. Acabou os seus recursos? Acabou as suas forças? Que bom, eu estava esperando por isso. Agora você pode ser meu. Agora você pode ser minha. Agora eu posso fazer em você tudo aquilo que eu sonhei em fazer. Agora eu posso te ensinar. Sabe, a Bíblia não é um livro de histórias. Não é um livro de ficção. A Bíblia é a verdade plena, perfeita, atual. A Bíblia vai falar o momento todo, em todo o tempo, sobre um pai que busca um filho. Sabe, a queda não foi uma surpresa. E a volta dele também não vai ser uma surpresa. Tudo estava feito. Então, querido, esses são os dias em que a nossa alma vai ser desafiada, que o nosso espírito vai muitas vezes querer desafiar, que nós seremos abalados, mas que nós vamos ter ali uma mão forte segurando. Amém? Glória a Deus. João capítulo 1, verso 12, vai dizer assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ponto 1, querido, somos adotados, nos tornou filhos. E sabe, um filho, talvez, e é compreensível, né, que muitos filhos não tenham uma boa referência paterna. Eu tento ser um bom pai para o meu filho. Eu erro muito. Eu erro demais. Então talvez ele tenha alguma referência boa, mas certamente ele tem referências ruins
de paternidade a meu respeito. Mas o Pai, o nosso Deus, Ele é perfeito. Então a primeira coisa que nós temos que ter é uma restauração na nossa mente, uma renovação do nosso entendimento a respeito de quem é o Deus Pai. E então nós seremos aceitos como filho. Não aceitos por Ele, mas aceitos por nós mesmos. Porque Ele nos chamou por filho. Ele nos adotou. E quando nós aceitamos ao Cristo, nós rendemos a nossa vida a Ele, nós somos recebidos a Ele, nós somos recebidos por Ele como filhos. Mas nós precisamos aceitar dentro de nós mesmos a nossa filiação. Então eu deixo de viver como um pedinte, como um escravo, para viver como um herdeiro. Então a bênção é algo que me persegue, não é algo que eu busco. Então o Evangelho passa a ser para mim um relacionamento íntegro, no sentido de ser inteiro. E sabe, num relacionamento entre pai e filho, nós temos bons e maus momentos. Tem momentos que ele me pede coisas que eu poderia fazer, mas não faço, porque não é o tempo, porque ele não tem maturidade para aquela determinada coisa. Tem momentos em que ele não me pede nada, mas que eu sei que ele precisa que eu corra fazer. Você entende? E assim tem que ser a nossa vida com o nosso Pai. Se somos filhos e fomos adotados por Ele, nós temos que compreender isso, que Ele é um Pai que cuida. Ponto 1. Então não importa o que nós estejamos passando, de bom ou de ruim, porque eu me alegro também com as alegrias dele. Eu sou um pai que socorre nas dificuldades, mas eu sou um pai que me alegro nas conquistas. E fico mais feliz com as conquistas dele do que com as minhas. E você precisa entender isso, querido. Quando isso cair no teu coração, na tua mente, no teu espírito, quando essa palavra ela gera uma verdade dentro de você, a circunstância contrária, ela se torna simplesmente uma circunstância. Ela não se perpetua dentro de você. Porque não tem problema nós sermos colocados diante de desafios, mas eles não podem se perpetuar diante de nós. Porque nós somos feitos para vencermos com Cristo. Em Efésios 2:19, vai dizer assim, olha: assim já não sois estrangeiros, não sois forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se eu sou filho de Deus, fui adotado como filho. Pastor Daniel, você foi adotado como filho? Então nós somos irmãos, cara. Nós somos uma família. E dentro de uma família tem o pai, tem a mãe, tem o irmão e tem o cunhado, né? Brincadeira, é porque a referência de cunhado às vezes não é boa, né? Os meus são bênçãos. Mas dentro de uma família nós temos vários níveis de relacionamento, vários níveis de afinidade. Mas nós pertencemos àquela família. Não é assim? Aliás, com os nossos irmãos, eu não sei você, mas eu tenho 2 irmãs, uma mais nova e uma mais velha. Eu, quando pequeno, eu apanhava de uma e batia na outra. Não era assim que funcionava? Quem nunca brigou com um irmão aí? Levanta a mão. Todo mundo já brigou, né? Agora o seguinte, das minhas irmãs, posso reclamar eu, mas ai de alguém se vem reclamar para mim. Entende? O que é pertencer? Eu posso ver um monte de defeito nas minhas irmãs, mas ninguém vem apontar defeito das minhas irmãs para mim, que vai arrumar briga comigo daí.
E por que a gente não transporta isso para a nossa família de fé? Se a carta de Paulo aos Efésios está dizendo que nós nos tornamos uma família, que nós já não somos mais forasteiros, não somos estrangeiros, que a nossa pátria já não é mais essa aqui, né? Mas nós somos cidadãos do céu, e como cidadãos do céu fazemos parte de uma grande família celestial. Então por que quando nós pertencemos, nós não cuidamos? Sabe, porque se eu cuido, querido, quando o irmãozinho vier com uma fofoca do meu outro irmãozinho, eu vou proteger. Porque se eu cuido, quando eu vejo o meu irmão fazendo alguma coisa errada, ninguém vai precisar vir falar dele para mim, mas eu vou chegar e vou dizer, olha, né? No meu caso, minhas irmãs, eu vou falar, Cris, ou Letícia, não faz assim não. Eu tenho intimidade suficiente para corrigir em amor. Eu posso chegar diante das minhas irmãs e saber, olha, o que é que você está precisando essa semana? Posso cooperar com alguma coisa? Esse devia ser um aspecto prático da nossa família de fé. Devia ser uma prática comum entre nós, nos importarmos com os nossos irmãos. Porque se somos herdeiros e cordeiros, somos de uma mesma família. Então, querido, me importa. Você me importa. Sabe, me importa o que você está passando. Me importa o que você está pensando. Me importa o que você está fazendo. E quando alguém tentar te desvalorizar, te desmerecer, eu vou dizer, olha, não é isso. Eu conheço minha irmã. Eu conheço o Daniel, ele não é isso que você está dizendo. Ainda que ele possa ter errado, ainda que ele possa ter falhado, ele não é isso. Isso não define quem ele é. Sabe, se proteger. Isso é um aspecto prático de proteção. Isso é um aspecto prático de cuidado. É chegar diante do Daniel e dizer, Dani, olha, se você está precisando de algo, pode contar comigo. E realmente poder contar. Sabe, quando isso vai ganhando vida, vai ganhando verdade, o nosso evangelismo ele se torna desnecessário. Porque isso é o que o mundo mais quer hoje. Verdade, profundidade, integridade. São coisas que caíram no desuso. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos, eu e você. Ela não aguarda a manifestação dos políticos de Deus. Ela não aguarda a manifestação dos economistas de Deus. Ela não aguarda a manifestação dos benfeitores de Deus. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos. Queridos, o mundo está ansioso por você. Você tem algo que foi colocado no teu DNA. Uma genética espiritual que está dentro de você e que eu não tenho. E que faz falta ali fora. E que faz falta aqui dentro. Quando nós falamos de evangelismo, a nossa cabeça vai nos que estão perdidos. Mas muitas vezes nós precisamos evangelizar aqueles que estão dentro. Sabe, a manifestação dos filhos. Ruios, filhos maduros. Aqueles que têm maturidade para entender qual é a responsabilidade de um filho. Quais são os benefícios e os deveres dessa filiação. E a nossa vida com Cristo não é um contrato de letra miúda. É de letra graúda que a gente deixa de ler. Está tudo aqui.
não dá para dizer, não dá para alegar ignorância. Já foi tudo dito. Romanos capítulo 8, verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdamos o que de Cristo? Cristo morreu, querido? Responde para mim. E depois? O que nós vamos herdar? A ressurreição. O que nós herdamos com Ele? A ressurreição. Mas quem vai herdar a ressurreição? Os filhos. Quem vai herdar a ressurreição são os filhos. Quem vai herdar a ressurreição são aqueles que entenderam a filiação, que entenderam o poder do sacrifício de Cristo, que entenderam o tamanho da oferta que Ele fez e em contrapartida se ofertaram com o mesmo nível de entrega. Nós não temos a mesma coisa para dar, mas aquilo que nós temos, nós damos. Esse é um evangelho completo. Esse é um processo completo. Sabe, eu tenho falado bastante com meu filho, falei ontem com meu sobrinho, falo com as pessoas dessa geração. Está muito fácil se destacar hoje em dia, porque numa geração tão sem comprometimento, tão sem compromisso, se você se esforçar minimamente, você vai se destacar. O básico. Se fazer a cartilha do que os velhinhos que nem eu fazia. Sabe, eu me quebrava para tentar me destacar e eu não me destacava porque tinha muita gente boa se esforçando também. Hoje em dia as pessoas estão acomodadas, descompromissadas. Não dá nem para falar que são egoístas porque não estão comprometidas nem consigo próprio. É um negócio interessante. Porque o egoísta, ele tem um alto grau de prioridade, de importância dele mesmo com ele. Mas as pessoas estão alheias, embriagadas, sonolentas, paralisadas. Porque ainda não entenderam quem são. Não entenderam quem foram chamados a ser. Não entenderam aquilo que possuem. E porque não entenderam o que possuem, perseguem conseguir aquilo que já têm. Porque se eu não entendo que eu sou um herdeiro em Cristo, eu persigo alcançar coisas que já são minhas. Sabe, mas o apóstolo Paulo vai dizer que tudo ele pode naquele que ele fortalece. Mas o que é o tudo que ele pode em Cristo? Que é quem fortalece Paulo. O que era o tudo que ele podia? O que é o tudo que eu posso em Cristo? O tudo que eu posso é o processo completo. Eu já tive fome, eu já tive fartura, eu já tive medo, já tive coragem, já vivi coisas boas, já vivi coisas ruins, sabe? E em todas essas coisas eu posso tudo. Parte do pacote completo. Cartas vivas, sem linhas puladas, cartas completas. Tá vendo, Leandro? Olha. Tá vendo, Daniel? Tá vendo, Cláudio? Nós olhamos para Jó e nunca desejamos ser Jó, né? Mas Jó provocou ciúme no diabo. Tá vendo, meu servo Jó? Ninguém quer ser um Jó. O processo de ser um Jó é difícil. Mas Jó era um amado do Senhor, a ponto de provocar ciúme no inimigo. Diz, olha, tá vendo aquele? Ele não é circunstancial. Ele aguenta. Pode fazer o que quiser, não tira a vida dele.
Pode tocar na área que tocar, não tira a vida dele, porque no final ele vai me glorificar e eu vou restituir. Sabe por que o fim é melhor que o começo? O grande problema é que as pessoas, elas estão tão aceleradas que elas querem resultados imediatos e elas querem viver o fim sem viver o começo. E aí não vivem um fim pleno. Não tem plenitude. Porque abreviou. Porque pegou atalhos. Porque pulou etapas. Sabe, querido, eu tenho uma palavra para você nessa manhã. A leve e momentânea tribulação não se compara com a glória daquilo que está por vir sobre a tua vida. Eu não sou um pregador motivacional, nem pretendo ser. Mas essa é uma verdade de Deus para nós. Essa leve e momentânea tribulação, ela não tem comparação com a glória que está por vir. Sabe, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A restituição do Senhor, ela é verdadeira. No lugar da vergonha, uma dupla honra. Tudo isso é verdade de Deus para mim e para você. E nós não precisamos perseguir isso. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Somos herdeiros em Cristo, e por sermos herdeiros nele, tudo isso é uma verdade em nós. Então, aquieta o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí eu vou fazer o que então? Eu vou completar o plano. Eu vou gastar a minha vida por ele. Eu vou me doar para ele. Eu vou trazer para a mesa tudo que eu tenho. Eu vou trazer para a mesa a minha casa, a minha família. Eu vou trazer para a mesa os meus recursos. Eu vou trazer para a mesa tudo que eu tenho, que eu sou e o que eu me tornei. E vou contribuir na obra mais linda dessa face de terra. Na obra mais linda desse planeta, algo chamado igreja. Uma noiva que está se preparando para um noivo. O melhor projeto de todos. E vou continuar sendo um advogado filho. Vou continuar sendo um médico filho. Vou continuar sendo um desenvolvedor filho. Um administrador filho. Vou continuar fazendo os meus afazeres, mas exalando o bom perfume de Cristo e manifestando para a criação a filiação daquele que me comprou, que me resgatou e que me chamou. Sabe, eu não planeava, como se diz em Portugal, ou não planejava estar aqui nessa manhã. Fazem 3 para 4 meses que aqui eu tive. E sabe, para mim é um privilégio estar aqui. Mas não estava nos meus planos. Eu tenho vivido dias intensos, muito intensos. E todos esses dias eles têm sido desafiadores muitas vezes, mas têm sido dias de cuidado do Senhor para conosco, para com a minha casa. Sabe, em julho eu vivi a semana, ou os 10 dias mais intensos da minha vida que eu podia viver numa montanha russa ou num carrossel de emoções. Em julho eu recebi a notícia de que eu seria pai pela 5ª vez. E você não imagina a tremedeira que me deu na perna, mesmo depois de ser pai de 4 filhos, né? Seria pai de um 5º filho. Pela 4ª vez de um 5º filho, porque uma gravidez foi gemelar. As minhas pernas bambearam. Eu falei, meu Deus
nem quando foi dele foi tão emocionante. O que está acontecendo? É porque a gente vai ficando mais responsável, né? A gente já sabe o que é a responsabilidade de um filho. Mas a alegria encheu, já tomou conta da minha casa, da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. E a gente já começou a sonhar, né, com o filho da velhice. E passada uma semana, as coisas começaram a se complicar. A minha esposa começou a ter um fluxo. E eu fui diante do Senhor e fiz uma oração muito parecida com a oração que Davi fez diante do filho de Batseba. Falei, Senhor, eu vou me colocar aqui em oração. Eu vou orar até ter um diagnóstico contrário. E sabe, um dia depois de um dia inteiro e intenso de oração, pedindo por um sim do Senhor, porque um filho pede aquilo que tem vontade, não pede aquilo que é bom. Mas no dia seguinte, eu tive um diagnóstico contrário à minha oração. E eu recebi um não. E nós perdemos o nosso bebê. Eu falo que eu tenho 4 filhos especiais. E esse era tão especial que ele ficou bem pouquinho com a gente. O Senhor o tomou para si muito cedo. E sabe o que eu falei sobre a viúva? Eu ensinei aos meus filhos, um pedacinho de mim morreu junto. E faz parte de viver o luto, né? E essa é uma das marcas que eu carrego no meu corpo. Essa é uma das marcas de Cristo. Nossa, pastor, que palavra triste. Meu Deus, eu vim para receber a vitória. Queridos, mas a minha vida é feita de testemunhos de milagres. Eu não era para estar aqui. Eu fui diagnosticado com um tumor em 2022. Na Cárdia. Eu e Bruno Covas, cadê ele? E eu não sou mais especial que ele, mas eu tive um favor de Deus que me poupou ali naquele momento. Então o que não faltam são testemunhos de milagres de Deus na minha vida. Eu tenho testemunho na vida financeira, eu tenho testemunho no físico, na saúde. Tenho testemunho nos relacionamentos. Eu tenho uma família linda. Tenho um filho intenso no Senhor, separado pelo Senhor, um nazireu. Minhas filhas, todas elas especiais e com propósitos específicos em Deus. Eu não podia desejar nada mais do que eu já tenho. Mas eu também tenho essa marca. Eu tenho marcas lindas, mas eu tenho também essa marca mais dolorosa. E tudo bem. Sabe, a semana passada eu recebi uma ligação e eu soube que a minha mãe estava muito doente, com uma embolia pulmonar nos 2 pulmões, coágulos bloqueando os 2 pulmões. Foi levada para a UTI, teve 2 infartos seguidos. E o que eu fiz? Fiz o que eu sempre faço, fui orar. Primeiro que eu tinha 8.000 quilômetros de distância. Então, o meu braço não chegava. Não é isso? Nós nos tornamos mais dependentes numa situação dessa. E eu falei, Senhor, a minha vontade é... E eu disse tudo que eu tinha vontade para Ele. Sabe o que aconteceu, querido? A minha mãe, milagrosamente, se você chegar nela agora, isso foi 1 semana atrás, você não vai dizer que ela teve nada. É até ruim, porque daí ela não se cuida também, né? Não faz a parte dela. Eu falo, mãe, você tem que lembrar que 1 semana atrás, era isso que eu estava dizendo para ela. Deus entrou com
com a providência dele. Uma restauração, ela ficou 2 dias na UTI, ficou um dia no quarto, foi para casa. E tá tocando a vida, comendo calabresa, linguiça calabresa, embutido, tudo que o médico falou que não podia, ela tá fazendo. E eu, mãe, você não tem juízo não, mãe. Para de dar trabalho pros anjos. Deus ouviu minhas orações e deu um sim. Não só a minha, né? A de muita gente. E nós ganhamos um sim. Agora eu te pergunto, de onde veio o não? E de onde veio o sim? Veio do Senhor. O não e o sim vêm do Senhor. Provém dele. Porque lá em Romanos capítulo 8, no verso 28, vai dizer que todas as coisas, Paulo falando para a igreja de Roma, todas as coisas, o bem e o mal, elas cooperam, ou elas operam conjuntamente, se você preferir, para o bem. Olha, o bem e o mal vai cooperar, vai operar em conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro requisito, o que é? Amar a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, quando vem a luta, a tribulação, o desafio, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você ama a Deus e que você foi chamado segundo um propósito dele. E então você se submete à soberania nele. E você entra num lugar de confiança, num lugar de saber que ele tem o controle. E que o sim que vai te agradar e o não que vai te desagradar vão vir dele. E que ele resolvendo como resolver, está resolvido. É fácil? Eu nunca me imaginei passando pelo que eu passei em julho. Primeiro que eu não estava planeando um filho. Tenho muita vontade de ser pai. Se eu pudesse ter 15, 20 filhos, teria. Mas não estávamos planejando um filho. Mas a partir do momento que ele deu, aquilo se tornou uma alegria imensa. Não para mim, para minha casa, para os meus filhos, para todo mundo. E uma semana depois, aquilo se tornou um motivo de tristeza. Por quê? Eu não sei. Eu não consigo te responder. O porquê eu não sei, mas eu sei o para quê. Sabe para quê que é? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o testemunho dele na minha vida seja completo. Para que eu tenha mais compaixão daqueles que passaram pelas mesmas coisas. Para que quando chegar alguém passando por um mesmo processo, eu falo, olha, eu não li num livro o que é que você está sentindo, eu senti. Mas eu sei que aquele que me guardou também vai te guardar. Que aquele que me restaurou também vai te restaurar. Sabe, queridos, o Evangelho ele precisa ser completo. Então, a despeito de tudo, de todos, de qualquer coisa que possam estar praticando, às vezes os diagnósticos contrários que a gente tem daquilo que a gente imagina que seja igreja, da indignação que a gente tem com muitas coisas, o Senhor é soberano e Ele está no controle de tudo. Tudo vem dEle. Tudo volta para Ele. Nós vamos viver dias incríveis com o Senhor na eternidade. Mas nós também vamos viver dias incríveis com Ele aqui na terra. Sabe, o Senhor te chamou para viver a plenitude do plano e do propósito dEle. Então todas as coisas, todas, nem as coisas ruins e nem as coisas boas, vieram para te paralisar. Elas vieram para cooperar para o teu bem.
para te colocar no propósito dele, para te desenvolver nele e para te tornar um filho maduro, para qual a humanidade vai olhar e vai falar: olha, esse é diferente. As pessoas às vezes me perguntam, né? Esse ano eu estava conversando semana passada com um pastor amigo, e ele falou: como é que tá as coisas? Eu falei: olha, esse ano eu tô igual o Sylvester Stallone. Ele falou: forte? Eu falei: não, apanhando. Mas vai chegar o dia que eu vou poder bater. O Stallone só precisou de um soco para derrubar o cara lá no último. Apanhou, mas não desistiu. Não é o quanto eu consigo bater, mas é o quanto eu consigo apanhar e não desistir. Porque quando chegar a hora de triunfar, está ali, está reservado. Amém, querido? Eu não vim te ensinar uma nova teologia, não vim te dar as 7 chaves da multiplicação, mas vim impartir um evangelho completo com você. Um evangelho que vai te trazer nesse momento liberação. Sabe, eu estava orando ontem pelo dia de hoje, e o Senhor já tinha me dito que seria uma manhã de restauração e de ativação. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor faça o processo completo na tua vida. Que Ele te restaure e que Ele te ative para viver o sobrenatural dEle, para viver a plenitude daquilo que Ele sonhou para você. Jeremias capítulo 1, verso 4 vai dizer que Ele te chamou pelo nome antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. O Senhor sonhou com você, querido. Você não é um acidente. E nessa manhã Ele quer te restaurar, te colocar íntegro, inteiro de novo. Falar: peraí, deixa eu pegar aqui, tem umas rachaduras aqui, vou colocar a cola, vai ficar a marca? Vai, né? Mas está inteiro. É igual um vidro de carro depois de... Sabe um vidro quando toma aquelas pedras e você leva na loja de vidro aí, agora a seguradora ela não troca o para-brisa, ela restaura o para-brisa. Aí você fala: vamos restaurar, vai ficar bonitinho, né? Fica aquela marca ali. Aí esses dias eu falei para um rapaz da vidraçaria, eu falei: o vidro não está restaurado, está com a marca. Ele falou: não, agora tem a mesma resistência de antes, não vai quebrar mais, mas a marca fica. Para quem é espiritual, entende tudo pelo Espírito, não é isso? Para o carnal, entende pela carne. Mas quando ele falou aquilo, dentro de um armazém lá, eu falei: uau, é isso. Não quebra mais, a marca está aí. Não tem problema quantas marcas a gente tem, querido. Tem problema é o quanto a gente suporta. Se a gente não passar pelo processo de restauração, aquele trinco vai abrir e o vidro vai se desfazer. Então não se importe com a marca, mas viva a restauração. Essa é uma manhã que o Senhor quer te responsabilizar, quer completar o processo na tua vida. Amém? Então nós vamos, assim como vocês já têm feito aqui algumas semanas, eu falei para o pastor Daniel que eu acabei bagunçando a sequência do culto hoje. Mas nós vamos fazer agora uma parte prática dessa ativação. Sabe por quê? Porque se eu pertenço a uma família, e eu pertenço a essa família aqui, é suposto que eu saiba qual é a dificuldade do meu irmão ali. É suposto que eu saiba qual é a dificuldade da minha irmã. E se eu não sei, eu vou no mínimo tentar ser suporte. Eu vou no mínimo, sabe,
tentar, se eu puder saber. Se eu não souber também não precisa, mas vou tentar ser apoio. Mas vou me importar, vou dar importância pelos meus irmãos. E vou viver e pertencer a uma família. Eu acho que é para esse lugar que o Senhor tem nos impulsionado nesses dias como igreja. Eu acho que é para esse lugar que o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado, para um lugar de pertencer, uma família para pertencer. E eu não contei as minhas dificuldades para te deixar com pena, nem te conto as minhas vitórias para te deixar com inveja. Mas as minhas dificuldades, as minhas vitórias são para te encorajar, para te impulsionar, para saber que nós somos todos sujeitos às mesmas coisas e que nós vamos todos vencermos juntos, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, como nós já oramos com vocês no início, agora no final, nós vamos ministrar aqui. E você vai sair do seu lugar e vai ministrar com uma, com duas, com três, com quantas pessoas você quiser. Mas ministre. Dê um abraço. Ouça. Não chega ali só falando. Se coloque disponível para ouvir. Se a pessoa não quiser te dizer nada, se o teu irmão só quiser chorar, dá o ombro para ele chorar. Tente fazer isso homem com homem, mulher com mulher aí. Mas, sabe, seja suporte para a vida do teu irmão ou da tua irmã. Ministre, libere palavras de bênção, palavras de encorajamento, palavras de restauração. Seja um canal dos céus. O abençoado não é o final da bênção, mas é um meio pelo qual a bênção passa e atinge o outro. Esse é o abençoado. Quando nós nos dispusemos a sermos um canal dos céus. É impossível o espírito de cura passar por mim para atingir o meu irmão e não me curar. E quando eu descobri isso, ficou a coisa mais fácil para ser curado. Eu saio orando, se eu percebo que eu estou enfermo, eu saio orando por cura de todo mundo. Porque Deus vai chegar em alguém querido, vai falar, não, esse eu quero curar, então derrama por mim e passa por... Pronto, fui curado junto, de tabela. O abençoado é o canal pelo qual a bênção passa. Então empreste aí as tuas mãos, querido. Empreste o teu lábio. Saia do teu lugar agora. Seja canal dos céus, abençoe a vida do outro. Amém? De preferência com quem você tem pouco relacionamento ou ainda não conhece direito, vai lá e fala, meu irmão, eu sou o Leandro. E eu queria te abençoar. Tem algum motivo específico pelo qual eu posso orar por você? Ou se não tiver específico, eu posso orar por você na mesma. Me deixa ser canal dos céus para tocar a tua vida. Amém? Faça isso, faça todos. Rompa com a barreira da vergonha. Eu sei que às vezes a gente fica meio tímido, mas rompa com a timidez. E seja ativado no nome de Jesus Cristo. Amém?